Fala pessoal da internet, tudo bem? Paz a todos, paz de Cristo a todos. Aproveitando aqui, fazendo esse vídeo aqui, disponibilizar na internet, espero que possa contribuir aí para o discernimento de algumas pessoas. Por esses dias, o Vaticano, né, pelo Cardeal Fernandes, e com o aval do atual Papa Leão XIV, emitiu um novo documento, né, doutrinal, sobre alguns cuidados sobre como tratar alguns títulos da Virgem Maria, né? Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Theotokos, né? E vi muita confusão na internet, o povo se desesperando, o povo se descabelando, alguns católicos, outras pessoas comemorando que não são católicos, como se a igreja tivesse mudado alguma coisa. E eu, nesse vídeo aqui, eu venho colocar algumas considerações e usando também do catecismo da igreja para mostrar que a igreja não mudou nada. A doutrina da igreja continua a mesma. Esse aconselhamento sobre não usar os termos corredentora para a Virgem Maria, especialmente, e alguns cuidados quando se usar o termo medianeira, são cuidados pastorais que visam evitar equívocos, porque alguns santos, algumas pessoas ao longo da igreja que utilizaram esses títulos, não é um dogma, mas são títulos que foram colocados, nas suas explicações é muito bem colocado que a Virgem Maria, assim como nessa nota pastoral aí, ela não é a Redentora em si, não é ela que redime a humanidade. Isso é para todo católico saber e entender, ou pelo menos o católico que tenta seguir e aprender sobre sua fé, né? Isso aí é como no nosso trabalho, todo dia a gente está aprendendo um pouco mais, na nossa convivência aí com as pessoas, familiares, etc. A gente vai aprendendo um pouco mais, a fé também. Todo dia você tem que aprender alguma coisa, senão você não está vivendo a sua fé. E a gente só aprende, a gente só progride no entendimento da fé e na vivência da fé na comunidade, né? Lembrando o que aconteceu com o próprio Saulo, que Jesus mudou inclusive seu nome para Paulo, depois daquele encontro no caminho para Damasco com Jesus, que aparece já ressuscitado para Paulo, e Paulo cai do cavalo, né? Literalmente ele cai do cavalo, 2 vezes, né? Cai do cavalo pela perseguição que ele fazia aos cristãos, achando que os cristãos eram hereges, que os católicos eram hereges, né? Católico é universal, então é o cristão universal. Não confundir com a seita do pedir mais cedo, tá? Com todo respeito às pessoas aí que possam seguir esse grupo aí. Eu não se duvide da fé sincera das pessoas, mas tem algumas coisas que são meio estranhas, né? A pessoa já mudou a doutrina, o que é dogma na igreja dele lá, uma das 200 vezes, o que pode e o que não pode, em sentidos bem complicados, né? Diferentes de notas doutrinais, de cuidados doutrinais. Então, o que Jesus faz depois de aparecer para ele, conversar com ele? Manda Paulo para a igreja onde estava o servo de Deus, Ananias. Lá ele foi batizado e foi catequizado. Ele passou um tempo na comunidade. Não foi uma mística meramente que aconteceu com Paulo, que tudo aconteceu infusamente e do nada, lógico, com a graça de Deus, o próprio Cristo ali frente a ele, o Espírito Santo, né, o ajudando na sua transformação.
Mas Cristo manda ele para a igreja, para a comunidade, para se formar, para primeiro ser discípulo. Primeiro a pessoa tem que ser discípulo, depois ela vai ser apóstolo. Em algum momento, se a igreja confiar naquela pessoa, ela vai ser apóstolo. Como há poucos meses atrás, a igreja através do bispo Dom Pedro Cipollini, bispo aqui da Diocese de Santo André, ABC Paulista, aqui em São Paulo, ele consagrou, com aval já do Papa Francisco, né, falecido Papa Francisco, Deus o tenha, o ministério dos catequistas. E a gente, como catequista, a gente é enviado a ajudar as pessoas a compreender um pouco melhor a fé e formar discípulos, né? Da catequese, especialmente a gente, catequese de adultos, a gente precisa formar discípulos. A pessoa que não quer ser discípula, não quer conviver na comunidade, não quer ir se formando junto com a comunidade, e não é só função só do catequista, é da comunidade. O catequista vai ser um mediador ali, assim como entender a questão da Nossa Senhora Medianeira, com todo o cuidado da nota pastoral. Inclusive, antes que eu me esqueça, quem quiser essa nota pastoral para ler corretamente, peça para mim que eu mando aí no particular, tá bom? Para a pessoa ler exatamente o que está escrito, e não as opiniões do povo que está colocando coisa que não tem nada a ver com o que está escrito na nota pastoral. Né? Então, resumindo, primeiro Paulo apóstolo, ele teve que ser discípulo, ele foi mandado para Ananias. Né? E todo cristão católico, ele tem que exercer primeiro um discipulado, e depois de exercer esse discipulado, de aprender na comunidade, ele vai ser enviado como que um apóstolo, né? Para também fazer novos discípulos. Né? Então, quem não está nesse processo não está em amizade com a igreja, não está em amizade com Cristo. Quem não está nem no discipulado e nem fazendo discípulos, infelizmente, não está em comunhão com Cristo e com a igreja, porque Cristo mandou os apóstolos fazerem discípulos, esses discípulos vão participar da comunidade, viver a comunidade, vão crescer na fé e vão se tornar apóstolos, missionários. Então esse é o processo do cristão católico. Quem infelizmente não está em nenhuma dessas partes desse processo, não está em comunhão da igreja, porque muito provavelmente seja aqueles tais como eu já fui durante muito tempo, não estou falando mal das pessoas, mas só um alerta, porque pessoas tiveram que me alertar e às vezes de uma forma muito mais radical, e eu tive que ter a humildade de ver que realmente eu estava no erro. Então, se a gente não vive a comunidade, não vive o discipulado, não vive a missão, as suas mais diversas esferas e formas, a gente não está em comunhão com a igreja, tá? Então, muito cuidado, não se enganem. Tem muita gente que está sendo enganado por aí, ou se enganando, como eu também já fiz comigo mesmo, tá? Então, Paulo foi enviado a ser primeiro discípulo para depois ele exercer o apostolado, né? Ele ser missionário ali. Então tem todo esse processo, a gente tem que caminhar com a igreja. E a igreja, nessa nota pastoral, ela quer evitar alguns equívocos. Sim, igual eu comentei, a explicação de alguns papas, João Paulo II, por exemplo, falou sobre Nossa Senhora Corredentora, não como um dogma, mas ele dando uma explicação pastoral de como aconteceria essa corredenção, tal. E aí essa palavra, sim, vai ter um significado de que ela não toma o lugar de Cristo, né? Então essa palavra ela tem uma designação tal, né? Corredentora, com João Paulo II, por exemplo. Porém, o que agora o Pardal Fernandes junto com Leão XIV, eles querem que procure não se usar esse termo para não haver confusão. E de fato, há muitas pessoas, especialmente as que não querem estar em comunhão com a igreja, que causam uma confusão danada. Os que estão fisicamente dentro da igreja, não espiritualmente, não em união de fato, né, de crença, e os que estão de fora,
estão causando muita confusão. Então, vamos deixar quieto aqui, que tá dando bagunça, tá difícil o diálogo, né? Vamos continuar usando os outros termos. Um livro que eu vou indicar aqui para vocês, que não tem nada a ver com fé, com filosofia, é esse livro aqui, ó, Ideias e Crenças, do Ortega y Gasset, né, filósofo espanhol. É muito, muito bacana aqui, esse livro aqui. Tem muitos insights, muitas questões bem interessantes. Inclusive, vamos dizer assim, a gente separar algumas experiências místicas que as pessoas podem ter. A igreja nunca colocou nenhuma experiência mística que alguém supostamente teve. Eu falo supostamente com todo respeito, mas a igreja nunca colocou como um dogma. Mas ela usou muitas supostas revelações místicas de forma pastoral, não como dogma. Nenhum dogma na igreja, dogma é aquilo que o católico ele deve crer, ele foi proclamado através de alguma experiência mística, e sim de muito aprofundamento teológico e de voltar às origens da fé, o que criam os sucessores, especialmente os que sucederam os apóstolos, que a gente vai encontrar muito no movimento patrístico, né? Que foram os padres ali imediatos que sucederam os apóstolos e os que sucederam os que sucederam os apóstolos, etc. Então, mais próximos ali da origem da igreja, né? Além da teologia, tem essa questão do arcabouço histórico, né? O tripé da igreja, né? Que vai colocar também a tradição, né? Junto com as Sagradas Escrituras e ali a regência dos bispos, né? Inclusive, em especial, do Papa, para coordenar o que é, de fato, para a gente crer, né? Com mais segurança. Então, eu deixo essa dica desse livro aqui, para a gente tentar entender o que é melhor, o que é ideia, o que é crença, o que é um fato, o que é uma mera ideia, o que a psicologia pode influenciar. Então, realmente tem termos que às vezes a gente usa hoje em dia. Tem hora que eu não consigo nem falar com algumas pessoas, porque eu já vejo, olha, se eu falar tal palavra, a pessoa não vai entender o que eu quero dizer. Então, o que eu vou falar para essa pessoa, para ela conseguir entender o que eu quero dizer de fato, segundo a cultura, a formação que ela tem. Assim, realmente, algumas comunicações, elas são assim, bem difíceis. Bem difíceis. Isso quando as pessoas também já não têm a predisposição de querer entender o que você vai querer dizer, né? Isso falando das coisas do dia a dia, coisas simples, coisas de trabalho, coisa das convivências, etc, etc. Aí, quando você vai tratar de filosofia, tratar de teologia, aí lascou de vez, né? Então, coisa que se requer uma dedicação maior, né? E aqui o que eu quero trazer de fato é o Catecismo da Igreja Católica, que foi pedido ali na época que eu nasci, o João Paulo II mesmo pediu ali para o cardeal Joseph Ratzinger, que fazia parte ali dos bispos ali, para coordenarem isso aqui, foi pedido para coordenar a catequese aqui, em 1985, no ano que eu nasci. Então, não é de ontem que foi ratificado essa questão doutrinal aí. Isso aqui já de 1985. E também em 1985 não foi mudado dos catecismos anteriores. O que acontece? A igreja ela vai renovando seus catecismos porque a complexidade de cada sociedade ela vai mudando, os problemas vão mudando. Hoje tem a tecnologia que está nesse ponto atual, os problemas atuais e tal. Então, existem outros olhares que a fé tem que lançar para buscarem as pessoas, para alcançar o que está acontecendo, os fatos atuais. E não ficar só nos fatos antigos, que podem ser análogos aos fatos atuais, mas não são exatamente iguais, né? Eu vou colocar aqui o que a igreja fala sobre Maria. Vou colocar bem resumidamente, depois eu vou fazer outro vídeo aqui complementar, tá? Porque esse aqui já está grande. Então vai passar de 20 minutos aqui. Então, vamos lá.
sobre Maria, mãe de Cristo, mãe da Igreja, a maternidade de Maria com a relação à Igreja. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Por sua adesão total, aqui é o número, a partir do número do 967, tá? Página 273 do Catecismo, desse pequenininho aqui, a partir do parágrafo 967. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja um modelo de fé e da caridade. Com isto, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e toda a humanidade vai ainda mais longe, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Ela cooperou, vamos dar novamente aqui, ela cooperou na obra do Salvador, ela cooperou com Cristo, com Deus, ela cooperou, né? Daí que se usava esse corredentor e agora se pede para não se usar, para tentar não gerar tanta confusão, e nesse documento novo se fala exatamente o que está escrito aqui no Catecismo, para se usar o cooperação, né? Para tentar evitar equívocos. Então, cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação. Então, volta lá. A partir de como esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente. A partir do consentimento, a partir do sim de Maria, que ela fielmente prestou na Anunciação do anjo, da encarnação de Cristo, do Verbo nela, em Maria, que sob a cruz resolutamente manteve, até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, mas, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Não existe aqui o título corriqueiramente usado como corredentora. Então, o Papa pede então que continue não se usando comumente, mas sim cooperadora. E aqui os títulos comuns é advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Tem lá as explicações que agora a gente não vai se aprofundar. A missão de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo, parte mais importante. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos perambundantes méritos de Cristo. Estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Então a mediação, como assim é de todos os santos, que só podem mediar algo por nós, interceder por nós, por causa do Cristo, por causa do que Cristo fez, por causa do influxo do Espírito Santo sobre os batizados e dos que procuram viver a fé, mesmo aos tropicões, porque nós somos pecadores. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado. Isso é o catecismo promulgado desde 1985, que não desmente os outros catecismos anteriores. Ao Verbo encarnado e redentor. Mas, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos,
Mas, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. Né? Fonte, o próprio Deus. Depois eu vou estar continuando aqui um outro vídeo, que esse aqui já está muito longo, falando sobre o culto a Maria Santíssima, Maria, ícone escatológico da igreja, tem um resuminho aqui do catecismo, a gente voltar aqui um pouquinho a Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja, a maternidade de Maria em relação à igreja, voltar lá do início também. Senão vai ficar muito maior aqui. E eu sei que se na hora de Instagram, eu não sei mexer em Instagram, e o Instagram e as pessoas do Instagram odeiam vídeos longos, né? Tá bom? Então é isso. Alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade, manda uma mensagem aí, até no particular, se achar melhor. Se quiser o documento, que não achou o documento na internet, para ler esse documento novo, Maria, Mãe do Povo Fiel, me peça, que eu tenho guardado aqui, para não ficar em nenhum achismo, equívoco ou zangaria de quem não leu ou não entendeu e não conhece o catecismo, ou de quem não leu, só viu o título do negócio, especialmente os coleguinhas protestantes, e começou a achar que a igreja está mudando a sua doutrina. Vocês podem ver que a igreja não mudou a sua doutrina, e nem muito menos desproclamou algum dogma, que seria, isso a igreja nunca vai fazer. O dogma é só a confirmação de algo que a igreja já cria, e que a igreja entende como muito importante, né? Como o dogma de Maria, a Assunção, a sua divina Assunção, né? A sua Imaculada Conceição, né? Que é um dos títulos, que ela é virgem, né? Imaculada Concepção, né? É um termo meio espanhol para ela teve Cristo virginalmente, né? Foi pelo Espírito Santo. Então, os títulos de Maria só é para reforçar o que é o próprio Cristo, né? A divindade de Cristo, e não para reforçar ela mesma. A nossa salvação vem do Cristo. Todos os santos e a igreja em si, elas têm que colaborar com o Cristo. Simplesmente isso. Né? Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Fui.